terminei a primeira live lá no canal de animes e já tava indo ali dormir, mas não... Caramba, tem que falar de One Piece ainda. Mas vamos lá. Antes da gente começar aqui, entre o capítulo 1119 e o 1120, saiu a SBS do mangá. E lá o Oda solta muita coisa importante. Então não tem como a gente dar uma pulada nela não. Então no final desse vídeo a gente vai comentar sobre ela, tá bom? Provavelmente você já viu por aí, mas vamos dar uma comentadinha ali quando a gente terminar esse capítulo. Mas vamos lá. Capítulo 1120, Atlas. Primeiro a gente vê a continuação da historinha de capas da Yamato e vê que agora o Daimyo de Kibi é o Denjiro. E ali a gente tem uma comparação até legal que ele é do mesmo tamanho da Yamato. Ele lembra que a Yamato é bem grande, né? E agora, como ele é o chefe daquela região ali, é o trabalho dele meio que manter a ordem no local. Então ele tá pegando ali as crianças que estavam maltratando a Yamato. Tipo assim, minimamente justificável, né? Mas é o trabalho dele de ensinar agora. Mas bora lá. Esse capítulo é um pouco confuso, mas vou tentar estruturar de uma forma aqui que o vídeo ficaria um pouco menos confuso pra vocês entenderem, tá? Mas a situação é que a gente começa esse capítulo 26 anos atrás em Punk Hazard. A gente vê como era a ilha antes daquele caos todo que foi provocado pelos Caesar. E ela é basicamente uma Egghead 0.5, né? E aí a gente escuta duas pessoas conversando. E uma delas é o Vegapunk. E essa outra pessoa tá conversando com ele e meio que implorando pra ele ajudar na pesquisa, que o século perdido tem que ser estudado, a história do mundo não pode continuar no escuro. E aí a gente vê que lá na frente daquele portão principal, que a gente viu lá na saga de Punk Hazard, que tava até derretendo, tá lá o Vegapunk com a cabeçona dele de saco, que não é saco de plástico, né? E uma outra pessoa bem pequenininha ali. Do lado do Vegapunk tem até aquele dinossaurinho verde do início da saga também, e depois a gente vê aquele vermelho. Mas enfim, aquela pessoa que tá diante dele, né, nada mais nada menos do que o professor Clover. E isso aqui é uma extensão daquele flashback que a gente viu logo depois que aconteceu a parada toda de Ohara, que a gente viu o Dragon e o Vegapunk lá na ilha. Mas enfim, o Clover tá conversando com o Vegapunk pra tentar convencer ele de ajudar nessa pesquisa toda sobre o século perdido. E o Vegapunk tá meio que jogando de lado e colocando a desculpa que, cara, eu tô trabalhando pro governo mundial, não vai rolar não, mano. E o Vegapunk meio que dá um alerta pro Clover. Por que você acha que toda hora que você é preso eles te soltam, mesmo você pesquisando uma coisa dessa? Abre seus olhos, cara, eles estão te fazendo de topeira. Eles querem que você delate todos os seus amigos. Deixa o passado ser escuro mesmo. A gente não vai achar a resposta de bom ou mal nesses lugares. É só um monte de história antiga. O Clover senta e começa a contar um pouco a história dele pra tentar convencer o Vegapunk. E ele fala que ele conhecia um homem uma vez que tinha um D no nome. E esse homem foi morto na frente dele. Eles cresceram junto. Aquele homem era o irmão mais velho dele. O Vegapunk fica surpreso. Com essa fala a gente já dá pra entender que se não for uma situação que nem a do Ace e do Luffy, o Clover também é um D. Mas isso mesmo não sendo uma coisa que foi falada antes ou que alguém esperava, não é difícil de esperar que o Clover seja, né? Afinal, porque era ele que estava pesquisando tudo aquilo do Void Century. Mas aí ele confirma exatamente o que a gente tá falando. O nome dele é Cleon D. Clover. Pelo que eu entendi da comunidade, já pesquisando sobre o que rolou isso e já descobrindo, o nome dele tem traços nas lendas celtas. E que é uma espada, se eu não me engano, que é usada para vencer o mal. Não é a espada que vence o mal, mas ela é usada no processo de vencer o mal. Mas enfim, então mantenha isso em mente pra você entender mais ou menos o que o Oda tava pensando aqui. E aí agora, no mínimo, a gente tem 2D a mais que ninguém sabia antes. E lá atrás a gente vê uma pequena cena do momento que aquilo aconteceu. O momento que o governo mundial matou o irmão dele e ele teve que mentir falando que eles eram apenas amigos. Só que por causa que ele mentiu naquela época, ele suplica com o Vegapunk com até raiva talvez, que me fala como que é suposto eu viver num mundo e aceitar que esse mundo existe, um mundo que você pode morrer apenas por ter um nome errado. A história vai continuar sendo suprimida e todas as pessoas nunca vão saber. O Vegapunk ele fica surpreso porque acabou de descobrir mais duas pessoas que têm aquele nome, por causa que o Clover é um amigo dele. Ele só vira as costas. Eu vou esquecer o que você acabou de falar, mas eu não consigo te ajudar. E, por favor, cara, fique seguro. Eu não quero te ver morrendo. O Clover ainda tá tentando a ajuda do seu amigo. Ele tá gritando lá do fundo. As vozes do passado vão te chamar. Apenas você espere. Eu vou solucionar esse quebra-cabeça e quando eu solucionar, você não vai conseguir ignorar. Só que aí a gente corta pra 4 anos depois, 20 anos atrás, em Punk Hazard ainda. E agora a gente tá escutando uma conversa entre o Shiza e o Vegapunk. Eles estão conversando sobre a notícia que acabou de chegar, que Ohara acabou de lidar com o Buster Call. E o Shiza, sendo um desgraçado como completo, ele
tá felizão que foi o maior massacre de todos. E que ele tá mandando os chucucu dele ali e zoando que o governo mundial finalmente pegou aquele arqueólogo. E ele sai. É isso aí que rola quando você mexe com as coisas do século perdido. Ninguém vai cometer esse erro de novo. Só que lá no fundo a gente vê uma pessoa que a gente sabe que cometeu esse erro. E ele tá pensando nas últimas falas que ele teve com o Clover. Eu te imploro, Vegapunk. E naquele momento ele vê o cartaz de procurado da única pessoa que sobreviveu, a Nico Robin. Depois a gente tem uma cena dele lá, depois que ele conversou com o Dragon, olhando pro lago cheio de livros. E com aquilo, a única coisa que ele consegue pensar é que tinha uma forma do Clover viver. Com certeza ele teve alguma forma de escapar. Só que o Clover escolheu morrer. E a gente vê uma cena ali do Vegapunk tentando segurar o choro dele. Cara, você morrer, a pesquisa era tão importante assim. Seus idiotas, vocês realmente esperavam que alguém ia continuar tudo isso? Principalmente depois disso? E a gente sabe que ele continuou, né? Agora, depois de ver o Vegapunk, a gente volta pra Egghead no tempo atual. E a gente vê que a transmissão voltou ao ar. E ela tá sendo transmitida pro mundo todo de novo. Por causa que o gigante saiu da água no último capítulo. E aí a gente continua escutando o que ele tá falando. Uma vez uma pessoa me disse que as vozes do passado vão me chamar e que a história é escrita pelos vitoriosos. Se eu não me engano, não sou muito bom de história não, mas eu acho que isso é uma fala de Winston Churchill, right? Acho que é, mas enfim. E as palavras dos perdedores são comumente jogadas dentro de um escuro e fundo oceano. Quando ele fala isso, a gente vê lá o Baratie, que é um dos poucos lugares que a gente ainda não tinha visto. A gente vê o Zeph e o Patty. Depois a gente pula pro que o pessoal tá achando que é Tequila Wolf, mas algumas coisas não batem se for Tequila Wolf. Primeiro porque Tequila Wolf foi liberta pelos revolucionários logo depois que eles acharam a Robin. Então, a não ser que eles saíram de lá e o pessoal tudo voltou, que porra, sacanagem, né? Se for, é isso que aconteceu. Se não for, é outro lugar do mundo que também tá fazendo a mesma coisa que tava rolando em Tequila Wolf. Uma ponte por cima do mar em algum lugar do mundo, sem motivo aparente, que agora a gente sabe por qual é o motivo. Isso sendo dito, a verdade deles ainda podem chegar na luz apenas se os oprimidos conseguem carregar a verdade nas costas e aguentar. No momento que ele fala isso, a gente vê uma cena da Robin respondendo àquela pergunta que a comunidade já tava tendo de, cara, tem algum Mugiwara escutando isso? Porque eles estão tretando com um monte de coisa lá fora. E por causa que a Robin tava machucada pela luta contra a York, ela tá lá dentro do Sunny escutando tudo pelo Denemushi. Eu não sei de quem que é aquele Denemushi ali não, mano. É o do Vegapunk? Não? Dá a impressão que ele tem um bigode ao mesmo tempo que ele tem um Mugiwara. Então, não sei. O Denemushi ali é meio bizarro, mas enfim, vamos continuar. E logo depois de ver a Robin, a gente vê o que tá rolando lá no Sunny e como é que tá a situação contra o Ethan Baron. E tá todo mundo sem entender por que o barco não tá se movimentando. Se apressa, usa o Cup the Burst. Só que é a Lilith que tá discordando com eles. E o Zoro tá batendo boca com ela. Aquele centauro velho vai continuar atacando a gente. Só que ela retruca. Se ele fizer isso, acabou pra gente. Se o careca com perna de cavalo ali na frente fazer algum ventinho, a gente não vai conseguir. A gente vendo que a Lilith pensa analiticamente que nem o Vegapunk. E no fundo dessas cenas, a gente escuta o Vegapunk falando isso. E por minha parte, eu estou deixando isso pro mundo. Vamos ver o que vai rolar daqui a pouco. Mas, nesse momento que eles estão brigando, o Itanjugo tá vindo, pronto pra cortar o navio. A Lilith fala tudo que ela analisou ali, que o vento tá correndo pro norte, que vai reduzir a decolagem do navio. Qualquer coisinha vai atrapalhar o projétil e eles já eram. E se isso acontecer, a possibilidade deles viverem é zero. Vai tá lá Sunny estatelado no chão. Só que nesse momento, alguma coisa aparece atrás dela. E é a Atlas chegando com tudo e dando um socão na cabeça da Lilith. Ligaram o Friendly Fire na hora de criar a Talon Code, mano. Todo mundo fica chocado. O que tá rolando ali, mano? O Zoro, como ele age antes de pensar duas vezes, ele já pula pronto pra atacar a Atlas. Vai que ela foi comprometida e tá sendo controlada por alguma merda aí. Porque que ela acabou de dar um KO na Lilith. E aí que a Atlas pega alguma coisa nas costas da cabeça da Lilith e quebra. Depois que ela faz isso, ela olha pro resto. Vou deixar ela nas suas mãos. Eu tô vazando. Falou! E ela vaza. Todo mundo fica confuso, mas a gente vê uma cena da York e entende o que ela acabou de fazer. Ela acabou de cortar a transmissão que a Lilith tem com Punk Records e com isso meio que tirar ela do radar dos Gorosei e do governo mundial, porque sem ela estar conectada com Punk Records, a York não consegue fazer a interface pra conseguir ver que ela tá ali ainda e que ainda existe um Vegapunk pelo mundo. A Nami pede o Zoro pra levar a Lilith pra dentro e naquele momento tá a Atlas pronto pra atacar o Ethan Baron e parar ele a qualquer custo. O Jinbe já entende exatamente o que tá rolando. A Atlas tá indo se sacrificar por nós, então cabe a nós fugir. E ele já pega o leme do Sunny
e vambora. O Zoro manda o comando pro Brook, enquanto o Coup de Burst tá começando a fazer. A gente volta pra Atlas e ela tá chegando perto do Ethan Barron, que corta um braço dela fora com muita facilidade. Só que ela consegue segurar ele, e segurando ele, ela ativa todos os seus jetpacks ali com a maior força possível pra empurrar ele pro lado, pro Sunny passar por ali. E naquele exato momento, ela consegue, e o Sunny passa usando o Coup de Burst. E a gente volta a escutar o Vegapunk. Essa minha transmissão, eu rezo para que essa minha mensagem seja transmitida para vocês com segurança. E aí a gente corta lá pra baixo de Egghead, logo depois do socão do Gigante de Ferro, e tá o pessoal todo abismado sem entender o que tá rolando, nem os marinheiros, nem o governo mundial, nem os gigantes, nem os Mugiwaras, só os Gorosei sabem o que tá rolando ali. É engraçado que os marinheiros estão perguntando pro vice-almirante Round o que tá rolando, e nem ele faz a menor ideia do que tá rolando. O Luffy tá insanamente com olhos brilhantes pra cima do robô, os gigantes também estão felizão, dá pra ver até que o Sanji e o Frank tá felizão também. O Frank a gente já entende, agora o Sanji eu acho que é a primeira vez que a gente vê ele felizão por ver um robô. Aquele ali é tão impressionante que até o Sanji quebrou o personagem, né? Mas aí, a gente vê o que a gente já tava suspeitando nos últimos capítulos. O Gigante de Ferro consegue pensar realmente, e ele começa a falar com o Luffy que tá voando na frente dele, e que ele tá feliz de ver o Joy Boy de novo. O Luffy olha pra ele, olha pra trás. Com o que esse cara tá falando? Aí tem até uma cena cômica que o Gigante meio que dá um tapinha ali. Tô falando com você. Só que, né, o Luffy não faz a menor ideia quem que é Joy Boy, quem que é Nika, quem que é nada, né? Eu percebo que seria um pouco estúpido confiar cegamente em apenas um lado do que aconteceu na batalha de 900 anos atrás. E o Gigante de Ferro começa a andar no meio do fogo, e ele tá conversando com o Luffy como se fosse o Joy Boy. Eu vim que nem antes, o seu inimigo é o meu inimigo, e eu estou feliz que eu consigo lutar por você de novo. O Luffy tá mais impressionado que ele consegue falar do que com o que ele tá falando. Eu vou te proteger de qualquer perigo. E tá lá aquele gigante encarando o Sandworm e o Topman. E eles são muito maiores que o Gigante de Ferro. E eles, como sempre, estão mais preocupados em acabar a transmissão que tá rolando ali dentro. Enquanto o Gigante de Ferro ganha tempo lá atrás, o resto dos gigantes de verdade se preparam pra vazar. Chapéu de Palha, aquele ali é seu amigo? Não, mas ele tava falando alguma coisa de proteger alguém chamado Joy Boy. Quem que é esse cara? Aí todo mundo para. Ele falou com você? Não escutei nada. O Luffy nem dá ideia não, sério. Mas a gente corta pro lado da marinha e a Bluegrass ordena mais ataques ao navio dos gigantes. E a gente volta a escutar o Vegapunk. Eu queria que todos nós fôssemos hábeis a aprender tudo sobre o passado de qualquer perspectiva possível. Eu apenas queria que eu tivesse mais tempo, mas tem aqueles que não podem ser parados. E no momento que ele fala isso, a gente vê de fundo o Gigante de Ferro lidando com o Sandworm, dando a entender com o que o Vegapunk tá falando são os Gorosei, talvez até Imo, e que eles são imparáveis. O Gigante de Ferro aponta o braço para aquele gigante monstro, tanto o Sanji, tanto o Frank fica impressionado, o que vai rolar, ele vai soltar um laser, que vai vir para fora. Só que no momento que ele vai atirar alguma coisa, puf! Aí todo mundo fica surpreso, porque vai dar merda. A cobrona longa tá vindo. Só que de última hora ele consegue segurar o Sandworm, e que parece que 900 anos de existência do robô infelizmente deixou ele decrépito naquele ponto, e que várias coisas estão começando a falhar, que nem a arma que ele tentou usar, e que ele perdeu com quase praticamente o lado esquerdo dele inteiro. Só que ali, o Saturn aparece e usa o Peter como plataforma e consegue chegar no navio dos gigantes. Ele fugiu da água intencionalmente ou é porque era mais fácil mesmo? Suspeito isso aí. Mas ninguém no barco esperava aquilo. E as pessoas principais que ele tá atrás naquele barco ali é o Kuma e a Bonnie. Como se já não bastasse, né? Eu acho que o Saturn é o mais desgraçado de todos. Só que naquele momento, o Sanji percebe que tem alguma coisa vindo. O Sunny tá vindo lá de cima. E eles estão caindo de queda livre lá de cima. Só que eles ainda estão muito longe do mar. E dessa vez, por último segundo, a Atlas solta o Ethan Barron, que agora não é mais preciso segurar ele. Ela só tava dando uma mãozinha. E ela simplesmente se explode, mano. Hip Atlas. 1 minuto de silêncio que nem a gente fez com o Edson. Ok, o Sunny sai voando mais ainda. Atlas MVP também. Menos do que o Edson, mais MVP também. Mas, enfim, ela conseguiu ajudar os Mugiwara. E a gente volta a escutar o Vegapunk. 25 anos atrás, o pirata Gold Roger conseguiu o impossível por circunnavegar o mundo. E eu tenho certeza que eles escutaram tudo isso que eu falei. E essas vozes do passado, da fonte mais pura possível. E eu tenho certeza que todos vocês chegaram na mesma conclusão desse ponto. E eu antecipo que isso vai ser o que
vai ultimamente acontecer e o que vai determinar o que vai transpirar no futuro. Ok. Daqui a pouco a gente fala o que tava rolando no final quando ele tava falando isso. Mas essa fala dele é assumindo que todo mundo escutou a mensagem inteira. Provavelmente aquela parte que a gente não escutou é uma parte muito importante sobre essa história toda. E que talvez é ali que ele previu o que vai rolar quando ele foi conversar com aquele Day em específico. Então a gente aprendeu muita coisa com essa transmissão dele. Mas ainda tem buracos aí que a gente não sabe direito. Mas vamos falar um pouco o que tá rolando lá no fundo. O Sop e o Chopa chorando por causa que a Atlas se sacrificou por eles. Bitambago tá se regenerando depois de tomar aquele dano. A gente vê que metade da cabeça dele foi pro saco, que nem o Barba Branca, só que a diferença é que o Bitambago se regenera. Confirmação que ele se regenera, né? Porque por causa das coisas que a gente viu com o Hulk, a gente ficou em dúvida se era todos que regenerava ou se era só o Saturn. Mas, pelo jeito é todos. E a gente escuta a York falando que ela é a última Vegapunk, já que a Atlas morreu. Só que os Gorosei discordam. Não, a transmissão ainda tá rolando. E eles estão prontos pra acabar com o Gigante de Ferro de novo. Só que nessa cena, o Gigante de Ferro tá pensando: ah, cara, que merda, eu realmente fiquei enferrujado. Joy Boy, essa é a hora que você falou, não é? Eu posso usar? Como assim? Usar o quê, mano? O pessoal tá se teorizando que a única forma dos Mugiwara conseguir fugir pro Elbaf sem os Gorosei ir atrás é alguma coisa erradicando a ilha inteira. E o Gigante de Ferro, talvez fazendo a mesma coisa que aconteceu com a Atlas, não é uma coisa lá muito difícil de se acreditar, né? E por último, nesse capítulo, a gente vê uns prisioneiros, talvez de Imperial Down, não dá pra gente saber direito, mas a gente assume que é Imperial Down. De alguma forma eles estão escutando a transmissão. Eles estão ali, o que ele falou ali? Goldie? Não é Gold Roger, não, é Goldie Roger. Que esse velho tá falando aí, mano? Mas vamos ver o que vai rolar no próximo capítulo, que vai ter até uma capa colorida. Mas, antes da gente terminar esse vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre a SBS. Eu vou falar só um pouquinho, porque minha voz já tá sumindo e minha garganta tá até doendo já. Deixa eu puxar minhas anotações aqui. Bom, SBS do mangá do Tankobon número 109. E nesse aqui o Oda não se segurou muito não. A primeira pergunta importante que a gente vê aqui agora é que perguntam pro Oda que no capítulo 1100 o Kuma e o Saturn falou que teve um Shichibukai que foi derrotado pelo Ace. E a pessoa tá perguntando quem? E o Oda decidiu fazer o design dele perfeito e mostrar pra gente. Esse daí é o Hanafuda. O nome dele é uma coleção de cartas, se eu não me engano. Eu acho que não é um jogo, porque eu acho que dá pra você jogar vários jogos com as cartas Hanafuda. Mas, vocês entenderam. E o hobby dele é coletar Akumas no Mi Zoan antigas, ou seja, ele era como se fosse um mini Kaido, né? Talvez o Hanafuda tinha alguma relação bem perto com ele. A altura dele é 5,14 metros e o outro nome dele é Rei dos Lagartos. Já é esperar que ele provavelmente tem uma Akuma no Mi, ou tinha se ele morreu. Não sei se o Ace tem a mesma visão de mundo do Luffy não. Mas enfim, a outra coisa que o Oda falou que é bem importante é que alguém pergunta qual que é o rank da espada do Fujitora e o nome dela. O Oda responde que a espada chama Yakuza Kasen, a linha de fogo Yakuza. E aquele tipo de espada chama Shikomizue, que é quando é uma espada que fica dentro de uma bengala. E aquela espada do Fujitora não é nada mais, nada menos do que uma Meito, uma Ryo Asamono. E ela foi feita por Fugetsu Kisaburo, de Wano. Então dá uma implicação que, cara, a espada dele veio de Wano. Então o pulo pra o Fujitora ter vindo de Wano também não é muito grande mais não, principalmente porque a gente sabe que a base dele é o samurai cego e samurais vêm do Japão, então pode ser que isso tá confirmando que o Fujitora veio realmente de Wano e talvez é por isso que ele era tão desconhecido no mundo para aparecer assim do nada na marinha e ser tão forte a ponto de ser um almirante. Mas vamos continuar. Uma pergunta rapidona que o Oda responde também é que alguém pergunta pra ele sobre o Shiki, o que exatamente ele é canon ou ele é só do filme, como é que é? Basicamente o Oda fala que o Shiki é canon. O que aconteceu no filme do Strong World, se você fazer com muita força, pode ser canon também, mas ele não acha que é. E que a parada do Shiki é que o Shiki é de verdade, ele aparece na história mesmo, só que não era suposto ele ter comido a Akuma no Mi de voar, porque o Oda fala que ele tinha uma regra de não fazer um personagem que pode simplesmente voar ou flutuar pelo ar, então ele decidiu que nunca vai fazer um personagem que teria a fruta de voar, porque, né, é um mangá de pirata
pirata, se o pessoal começasse a voar por aí, não ia fazer muito sentido. Só que por causa que o Chique foi usado daquela forma no filme, ele tem que usar o personagem daquele jeito quando ele for abordar na história. Porque no final das contas não faria muito sentido ele aparecer de novo na história e do nada ele não ter a Akuma no Mi de voar. Pô, era a identidade quase que inteira dele no filme e que todo mundo reconhece há tantos anos, e se fosse do nada retirada seria meio esquisito. Então meio que o Oda ficou com as mãos atadas nessa situação aí. Agora uma outra pergunta importante é que alguém pergunta sobre as gerações das imperatrizes de Amazon League, porque a gente até agora tem a Neon, que é a velhinha lá, que a gente viu até no flashback do Rocks. Depois a gente tem a Shakuyaku, que é a Shaki, que a gente sabe lá de Shamonde. Só que e o resto? O Oda errou em alguma coisa? Não. A imperatriz que veio antes da boa Hancock não foi a Shakuyaku. Foi uma imperatriz que se chamava Toritoma. E pelo que a gente entende dela pela história, ela era muito braba. Só que infelizmente ela sucumbiu da doença do amor. Provavelmente ela não saiu da ilha depois que achou o amor da vida dela e morreu. E foi ela que aceitou a Neon de volta, por causa que a Neon trouxe a Hancock, a Sanderson e a Marigold de volta. Depois dela sair pro mundo com os Rocks. Tem umas pergunta também sobre o poder da Bonnie, mas eu não acho que é tão importante assim não. É umas coisas bem óbvias, mas tem uma coisa pequenininha que é interessante, que a gente já assumia pelos capítulos, eu até falei na época, que no flashback da Bonnie, aquela agente da Cyberpol que ficou pra cuidar da Bonnie, pra dar o remédio pra ela e tal, só que era tudo de mentira, chamava Arufa, é realmente a irmã mais nova da Carifa, que é interessante ver, né, principalmente porque o pai das duas também era da Cyberpol. Mas enfim, a última pergunta importante é sobre isso também. E é uma pergunta de uma pessoa da França, que é bem interessante. E ele pergunta exatamente o que a gente fala toda hora nesses reviews de capítulo. O que rolou com a CP9 pra eles virarem a CP0, sendo que no meio do caminho eles tiveram toda uma história deles lá e tal. E é uma resposta um pouco esquisita, que também não muda muito a situação que a gente tava em dúvida há muito tempo. A parada é que, beleza, aconteceu aquela coisa toda da história de capas. Só que o Oda fala que aquela história de capas era basicamente um arco pra eles se tornarem mais forte. Só que ao mesmo tempo que eles estão nesse ato deles, começa a fazer algumas merdas por trás do governo mundial. E de alguma forma, o Uruchi e os outros descobriram o que estava rolando, um tal de crime de invasão que estava pronto para acontecer no submundo, que estava sendo promovido pelo Spandin, o pessoal do level 6 de Império Down, e mais o pessoal do submundo, provavelmente aquele pessoal que a gente viu lá em Whole Cake. E o pessoal do Uruchi simplesmente decidiu acabar com esse esquema todo aí. E por quê? Não sei. E o caso é que depois daquele incidente, o Uruchi e o pessoal foi reinstalados na CP0. O Spandini foi meio que jogado de lado na situação de... tirou uma época de férias ali, só que provavelmente ele foi morto. E o Spandan virou meio que o subordinado do Uruchi. Mas, beleza, explicou alguma coisa, mas também não explicou nada que a gente tava querendo saber. Por que que aquilo tudo aconteceu e por que que o pessoal da CP0, o Uruchi, o Kako e tal, mudaram de opinião assim por deixarem a organização toda. Mas é isso que aconteceu nessa SBS. Coisas muito importantes, mas também não tão importantes assim. E até mais, até semana que vem.